A convocação de Neymar por Carlos Ancelotti reacendeu um debate que parece não ter fim no futebol brasileiro. E no centro dessa discussão estão três dos comentaristas mais influentes e controversos do país: Mauro César Pereira, Casagrande e Juca Kfouri. Mas antes de começar, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notícia e nenhuma análise sobre a seleção brasileira. Neymar e os bastidores do futebol. Agora vamos entender uma polêmica que está dividindo a torcida brasileira. Nas redes sociais, muitos torcedores passaram a afirmar que esses jornalistas não apenas criticam Neymar, mas que estariam praticamente torcendo contra a seleção brasileira. Mas será que essa acusação faz sentido? Ou estamos diante de algo muito mais profundo? Para entender essa questão, é preciso analisar a relação que esses comentaristas construíram ao longo dos anos com a seleção e principalmente com Neymar. Mauro César, por exemplo, nunca escondeu sua visão crítica em relação ao que considera uma excessiva dependência do futebol brasileiro em torno da figura de Neymar. Para ele, muitas vezes o debate esportivo acaba sendo substituído por uma espécie de blindagem ao jogador, onde qualquer crítica é tratada como perseguição. Quando Ancelotti convocou Neymar, Mauro rapidamente levantou questionamentos sobre os critérios da escolha. Na visão dele, o retorno do camisa 10 gerou muito mais repercussão pelo nome do atleta do que pelo que ele representou recentemente dentro de campo. Sobre o Ancelotti, eu tinha uma expectativa que eu deixo de ter no momento que ele convoca um jogador. Não é nada contra o Neymar, sabe? Tem um monte de bobo aí que fica, não gosta do Neymar, fica um bando de mané. Não tem nada a ver com o Neymar, de gostar, não gostar do Neymar. Não tô aqui pra gostar, não gostar de ninguém, de jogador, do seu amigo de jogador. Quero que se dane. A questão é de ser técnica. O cara tá jogando para ser convocado. É convocado, machucado. Depois que o treinador falou várias vezes que só convocaria se tiver 100%, e aí na coletiva é feita uma pergunta obrigatória, não sei quem fez a pergunta, mas fez corretamente. Se ele convocaria sabendo que a lesão era mais grave do que aquilo que parecia inicialmente. E ele responde com uma piada sarcástica, uma claque ainda dá gargalhada, não sei quem estava rindo, se eram jornalistas sem noção ou se era um bando de puxa-saco que estava ali para ficar dando gargalhada. Graça nenhuma a resposta dele, de avô com roda seria um carro. A pergunta é pertinente. Pergunta totalmente pertinente. Tinha que ser feita, né? Então, assim, eu sinceramente não sei o que esperar. Não sei o que esperar. A minha expectativa era que ele montasse uma equipe que parecia com o que disse o Raí. Da linha do que disse o Raí. Eu já não sei mais. O mais importante é atender, convocar um jogador sem a menor condição e mesmo estando contundido, mantém e não responde, ou ele vai montar um time, já não sei mais. Eu não sei mais, sinceramente não sei. Não sei. E assim, a decepção no sentido de que eu esperava mais dele. Uma relação realmente dura, rigorosa, tem que estar bem, tem que trabalhar bem para jogar essa seleção brasileira, vamos formar um time forte. De repente, essa situação muda completamente a perspectiva. Fico na dúvida sobre o que esperar. Essa posição naturalmente desagradou milhões de torcedores que aguardavam ansiosamente o retorno do craque. Casagrande segue uma linha parecida, embora por motivos diferentes. Há anos ele defende que o futebol brasileiro precisa construir uma identidade coletiva mais forte e reduzir a dependência de individualidades. Em diversas oportunidades, ele demonstrou preocupação com a forma como Neymar se tornou o centro de praticamente todos os projetos da seleção. Para Casagrande, a grande questão nunca foi apenas a qualidade técnica de Neymar, mas sim a cultura criada ao redor dele. E quando o atacante volta a ser convocado justamente às vésperas de uma Copa do Mundo, essas preocupações voltam à tona. O Ancelotti, a CBF, o Carlo Ancelotti, a comissão técnica escolheram o quê? Ser refém do Neymar. E pronto, como o Santos é. Já Juca Kfouri talvez seja quem mais frequentemente entra em rota de colisão com parte da torcida brasileira. Conhecido por suas opiniões firmes e muitas vezes impopulares, Juca também questionou a convocação e os critérios adotados para o retorno de Neymar. Eu lamento muito pelo Ancelotti. Lamento, me decepciona muito. Entrou na Neymar dependência,
Não faz diferença para aquilo que o Tite aturou da família Neymar, para aquilo que o Dorival aturou. Passo a achar que se já era muito improvável que a seleção brasileira tivesse condição de ser campeã, a partir de agora não tenho nenhuma ilusão. Vi a nossa enquete, acho que morre nas quartas mais uma vez. Na visão dele, a seleção precisa olhar para o rendimento esportivo e para o planejamento de longo prazo, evitando decisões motivadas pela pressão popular ou pelo peso midiático de determinados jogadores. Mas é justamente aqui que surge a grande pergunta: criticar uma convocação significa torcer contra a seleção? Para muitos torcedores, principalmente os mais apaixonados, a resposta parece ser sim. Afinal, quando o Brasil entra em campo, eles acreditam que qualquer crítica deve ficar em segundo plano para dar lugar ao apoio incondicional. Só que Mauro César, Casagrande e Juca Kfouri enxergam o papel dele de maneira diferente. Eles se veem como analistas, e um analista não é obrigado a concordar com todas as decisões apenas porque envolvem a seleção brasileira. O problema é que, em um ambiente tão polarizado quanto o futebol atual, qualquer discordância rapidamente se transforma em acusação. Se Neymar fizer uma grande Copa, muitos dirão que esses comentaristas estavam errados. Se o Brasil fracassar, outros afirmarão que eles estavam alertando para problemas que ninguém queria enxergar. E é exatamente por isso que essa discussão se tornou tão intensa. Na prática, o que existe não é necessariamente uma torcida contra a seleção brasileira. O que existe é uma divergência profunda sobre qual deve ser o caminho do futebol brasileiro rumo à Copa do Mundo. De um lado estão aqueles que acreditam que Neymar continua sendo o principal jogador do país e que sua presença aumenta consideravelmente as chances do Brasil. Do outro estão aqueles que enxergam a necessidade de renovação e acreditam que a seleção precisa encontrar soluções que não dependam exclusivamente de seu maior astro. E enquanto essa disputa de ideias continua, uma coisa é certa: cada jogo do Brasil será acompanhado não apenas pelos torcedores, mas também por uma enorme batalha de narrativas. Porque quando a bola começar a rolar, os resultados falarão mais alto do que qualquer opinião. Se Neymar brilhar, seus defensores ganharão força. Se o projeto fracassar, os críticos se sentirão vindicados. Até lá, a discussão continuará movimentando programas esportivos, redes sociais e milhões de torcedores espalhados pelo país. E você, o que pensa sobre isso? Mauro César, Casagrande e Juca Kfouri apenas exercem um papel de críticos ou realmente demonstram mais desconfiança do que apoio à seleção brasileira? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.